Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu já estou prontinha para a nossa aventura de hoje. Nós vamos entrar numa floresta. Vamos encontrar uma princesa, uma madrasta, 7 anões. Já sabe de que história eu estou falando? Segura aí, que antes de contar a história para você e para todo mundo que está aí pertinho, eu vou me descrever. Meu nome é Elaine Santos, eu tenho a pele clara, os meus olhos são castanhos claros e o meu cabelo é castanho escuro e comprido. Eu estou vestindo uma blusa rosa, uma calça jeans, um sapato bem clarinho, bege. E aqui é o estúdio da Multirio, um espaço muito especial, cheio de objetos coloridos, livros, para fazer lembrar a sua sala de leitura, a sua sala de aula. Estou sentada sobre um banquinho de madeira e aqui tem alguns elementos que vão me ajudar a contar a história de hoje. Você está pronto? Então, vamos lá! Era uma vez, num lindo reino, um casal que vivia muito feliz. Mas, de repente, uma tragédia aconteceu. A vida é feita de coisas boas e coisas ruins acontecendo o tempo inteiro. E a mãe dessa história, ela faleceu. Daí, ficou somente o rei com a sua filhinha. Esse pai criava sua filha com tanto amor e carinho. Ela cresceu muito esperta, conhecendo tudo que tinha na floresta. Ela adorava passear pelo jardim. Era muito curiosa. E foi crescendo. Quando ela já estava maior, o pai dela se casou novamente. Mas era uma moça bem estranha. Ela era bonita quando a gente olhava para ela, sabe? Tinha uma beleza sensacional. Mas o jeito dela era meio estranho. Ela não gostava da Branca de Neve. Era o nome da menina. Ela achava a Branca de Neve meio levada, intrujona. Ela achava que Branca de Neve atrapalhava o bom andamento da casa. E aí, sempre deixava a menina de lado. Ela adorava exaltar a sua própria beleza. E tinha um espelho mágico, onde ela sempre se colocava diante para perguntar algo muito interessante. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E aí, o espelho se tornava numa imagem humana e dizia a ela assim: não, rainha, você é a mais bela de todas as mulheres do reino. Toda vez que isso acontecia, a rainha saía de lá ainda mais radiante. Ela adorava chegar diante do espelho para perguntar sobre sua beleza. E isso acontecia diariamente. Ela adorava fazer isso. Um dia, ela voltou ao espelho e perguntou novamente: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Só que nesse dia, o espelho deu uma resposta diferente. Rainha, sabe o que é? Existe sim. Branca de Neve é a mais linda de todas as mulheres do reino. Que história é essa, espelho? Eu devo ser a mais bela? Não quero que nenhuma outra mulher seja mais bonita do que eu. E aí, foi em busca do guarda daquele reino para propor algo muito ruim. Seu guarda, preciso de você. Preciso que você leve Branca de Neve até a mais profunda floresta, o lugar mais longe que você conhecer. E lá, mate Branca de Neve. Matar Branca de Neve? O guarda ficou assustado. Mas ordens são ordens, e ele teria que cumpri-la. Foi atrás de Branca de Neve e levou-a até uma parte muito distante da floresta. Quando chegou lá,
não teve coragem de matar aquela linda jovem e deixou-a. Abandonou Branca de Neve por lá. Ela estava tão longe, que nem o espelho mágico conseguia mais sentir a presença da jovem princesa. A rainha continuou perguntando todos os dias para o espelho: Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E todos os dias o espelho respondia: Não, minha rainha, você é a mais linda. Mas a rainha, pensando que Branca de Neve estava morta, parou de perguntar ao espelho e um belo dia resolveu novamente fazer a pergunta: Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E o espelho disse: Sim, rainha, a jovem Branca de Neve ainda vive e ela é a mais linda de todas. A rainha ficou furiosa e mandou chamar o guarda do palácio. Guarda, o que você fez? O espelho disse que a Branca de Neve é a mais bela. Você não a matou. E o guarda ficou todo embaraçado. Ai, meu Deus, a rainha descobriu. A rainha imediatamente mandou o guarda embora e convocou outros para cumprir aquela missão. Ela perguntou ao espelho onde Branca de Neve estava. E o espelho revelou. Revelou o quê? Enquanto tudo isso acontecia lá no palácio, Branca de Neve andava perambulando lá pela floresta e encontrou uma casa muito engraçada. Uma casa muito pequenininha. O palácio era um prédio enorme, gigante, com torres altas. E essa casa era muito minúscula. Ela achou estranho como poderiam as pessoas viver ali dentro e resolveu bater na porta. Ô de casa? Ô de casa? Tem alguém aí? Estou com muita fome. Estou há dias andando pela floresta, não tenho o que comer. Alguém pode me ajudar? Mas ninguém atendeu. Então, ela resolveu entrar, sem a permissão de ninguém. Entrou na casa e percebeu que os objetos eram muito pequenos. As camas eram desse tamanho assim. E ela resolveu deitar em uma delas para descansar. Branca de Neve estava exausta. Durante toda a tarde, ela dormiu. E no fim daquele dia, os donos da casa chegaram. Você já sabe quem são, não é? Os 7 anões. Eles chegaram cansados daquele dia de trabalho. Eles trabalhavam em minas de carvão, coletando carvões, transportando para o reino, e assim eles poderiam sustentar a casa deles, conseguir comprar alimentos. Chegaram muito cansados. Um dia de trabalho é assim. Quando um deles viu uma jovem deitada numa das camas, tomou um susto e alertou a todos. Pessoal, vejam o que está acontecendo. Tem uma jovem dormindo na minha cama. Todos os anões viraram para aquele lugar. Ficaram admirados com a beleza da jovem moça. Ela era tão linda, mas o zangado, um dos anões, foi bravo. O que essa menina está fazendo aqui? Não havia ninguém em casa, como ela pôde entrar sem a nossa permissão? Com todo aquele barulho, Branca de Neve começou a acordar. E quando ela despertou, muitos deles, menos zangado, estavam olhando admirados para ela. Linda jovem, quem é você? Como você veio parar aqui? A cama não está apertada? Você quer comer alguma coisa? Quer um copo de água? A jovem já foi logo ficando amiga
dos anões. Até zangado, se rendeu à beleza da linda jovem. E aí, Branca de Neve contou tudo o que havia acontecido para os 7 anões. Eles gostaram da menina e deixaram que ela ficasse lá. Em troca, Branca de Neve cuidava da casa, lavava, passava, arrumava as camas, fazia a comida e quando os anões chegavam do trabalho, já estava tudo pronto. Que maravilha! No outro dia, os anões saíram para trabalhar, como faziam nos dias comuns. E Branca de Neve já estava acostumada a cuidar dos anõezinhos. Mas naquele dia houve algo diferente. Fora do horário da chegada dos anões, alguém bateu na porta. Mas nada falou. Branca de Neve foi abrir a porta e se deparou com uma senhora muito velhinha. Linda jovem, estou andando por aqui, não tem um copo d'água para mim? E Branca de Neve prontamente foi atender ao pedido da senhora. Buscou o copo de água, entregou para ela e a velhinha, fingindo ser uma boa moça, quis dar para a Branca de Neve uma maçã em agradecimento ao copo de água. Mas você faz uma ideia de quem era essa velhinha? Faz? Essa velhinha era a madrasta, querendo acabar com a vida da Branca de Neve. E quando ela ofereceu a maçã para a jovem, era uma maçã envenenada. Branca de Neve, sem desconfiar de nada, mordeu a maçã e imediatamente adormeceu. A maçã não tinha o poder de matar Branca de Neve. O feitiço era apenas para adormecê-la. Quando os anões chegaram em casa, Branca de Neve estava dormindo no chão. Eles pensaram que ela estava até doente, passando mal. Tentaram acordá-la, mas nada. Mas viram que ela estava viva. E então colocaram Branca de Neve no alto da montanha, dentro de uma caixa de vidro, onde todos poderiam admirar sua beleza. Passeando pela floresta, um lindo príncipe encontrou a caixa de vidro. Lá estava Branca de Neve. Os anões voltavam lá todos os dias para admirar sua beleza, mas ainda não estava no horário deles chegarem, e o príncipe encontrou-a sozinha lá dentro. Curioso, ele abriu a caixa e tentou acordar a linda jovem. Ela era tão linda, branca como a neve, admirável. E aí, o príncipe resolveu dar um beijo na princesa, naquela jovem. E quando ele a beijou, a princesa acordou. Quem poderia imaginar que para acordar a princesa seria necessário o beijo de um príncipe? Quando os anões chegaram, encontraram Branca de Neve acordada e festejaram. Eles foram até o palácio daquele príncipe e lá fizeram uma grande festa de casamento, pois o príncipe pediu-a em casamento e lá foram felizes para sempre. Você já tinha ouvido esta versão antes? Há muitas maneiras de contar a história da Branca de Neve. Você pode incluir elementos que jamais outra pessoa antes tivera colocado na história. Você pode pensar se ela acontecera não num castelo, mas numa casa comum. Se os anões não trabalhavam num minério, mas trabalhavam numa empresa de informática. De não ser numa floresta, mas numa cidade. A madrasta pode não ter dado uma maçã para a Branca de Neve morder, mas pode ter dado um caju, um abacate, uma banana. Você pode mudar os elementos da história como você preferir.
E este é o desafio de hoje. Você vai recontar a história com todo mundo aí da sua casa. Sentem-se juntos, escrevam a história do jeitinho que vocês querem contar e criem novos elementos. E eu vejo você aqui na próxima história. Um beijo e até lá!